Olá, meus amados, estamos aqui mais uma vez no canal A Bíblia Diz, canal de divulgação e propagação do Evangelho de Deus, a pregação da sua palavra. E hoje vamos abordar mais um assunto, que é a criação, o assunto número 4, que é a criação dos céus e da terra. E vimos na lição passada que tratamos sobre como foram criados os seres celestiais, os anjos, os demônios, Satanás, como eles agem, como eles atuam no universo, no nosso no campo espiritual. Então, você que teve alguma dúvida, quiser deixar qualquer comentário aí na caixinha de comentários, pode ficar à vontade. E se quiser falar de outro assunto, saber de outro assunto, é só mandar nos comentários que nós abordaremos qualquer assunto. A Bíblia tem a resposta para tudo, qualquer dúvida. Deus deixou a sua palavra escrita para que o homem possa chegar a ele e possa tirar todas as suas dúvidas com relação a qualquer tipo de assunto. Então, sem mais demoras, vamos iniciar. A lição fala sobre Deus criou os céus e a terra. Então, os objetivos desta lição: examinar a narrativa bíblica da criação, ter uma crescente consciência da soberania de Deus, de sua santidade e poder, entender que a palavra de Deus é um livro divino que nos traz os pensamentos de Deus e às vezes entre em choque e conflito com os pensamentos humanos. Por esta razão, Paulo nos deu as seguintes palavras em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vou ler este versículo porque aqui fala muito bem abertamente por que Deus quer que nós sempre estejamos em comunhão com Ele com relação à sua palavra. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele nunca vai entender os desígnios, os propósitos de Deus, a não ser que seja o homem que esteja, que tenha crido na sua palavra, através do Espírito Santo, mostrando o que realmente a palavra de Deus fala. Então, a introdução, a teoria mais conhecida que nega a criação divina é a teoria da evolução. Nessa lição, vamos estudar o que Deus diz na Bíblia sobre a sua criação. O que Deus ensina na Bíblia é sustentado por todo o restante das Escrituras, porque a Bíblia não muda nem se contradiz. A Bíblia não é um livro de mitos. Ela apresenta acontecimentos históricos verídicos. Vamos falar também sobre os atributos de Deus, Criador, soberano, todo-poderoso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é soberano, todo-poderoso e sabe tudo. Lá em Romanos 11, de 33 a 34, fala sobre isso. A palavra Gênesis significa começo ou origem. Todas as coisas tiveram um princípio. Somente Deus existia antes do princípio. Criar significa fazer do nada. Lá em Hebreus 11:3 fala, Jeremias 32:17 também. Existe algo ou alguém mais forte que Deus? Você pode criar algo sem nenhuma matéria-prima? A criação da terra, Gênesis 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Veremos como Deus formou e encheu-a. Não havia vida, nem terra seca, pois as águas cobriam a terra. Havia trevas. Deus estava prestes a criar tudo. Deus é todo-poderoso e estava prestes a usar seu infinito poder de criar. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo participaram do poderoso ato da criação. A palavra sugere
o tremendo poder criativo de Deus. Nós vemos aqui que pairar, mover, Deus é todo-poderoso e estava prestes a usar seu imenso poder de criar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No livro de Henry Morris, The Genesis Record, o registro de Gênesis, ele observa que a palavra mover, pairar, usada aqui, é também traduzida como agitar, flutuar ou vibrar. A palavra sugere o tremendo poder criativo de Deus. Aquele que move todas as coisas estava prestes para agir como nunca tinha acontecido. E já teria necessidade de agir. Somente ele coloca as coisas em movimento e somente ele podia criar da forma apresentado nos primeiros 2 capítulos da Bíblia. E ela é a base de todo conhecimento e sabedoria. O primeiro dia, disse Deus, haja luz. Gênesis 1:3. Só Deus poderia manifestar luz simplesmente falando. Há uma pequena diferença nesta palavra hebraica do que nos outros usos da palavra haja, neste capítulo. Esta luz não foi criada, foi manifestada, já estava em existência. Num estudo mais adiante, veremos mais sobre esta luz manifestada. Toda vez que vemos a luz do sol, da lua, das estrelas, etc., lembremos-nos de que foi Deus quem manifestou a luz. A luz que vemos hoje é algo diferente daquela luz dos primeiros 3 dias da criação. Isso relatado no primeiro dia. Gênesis 1:4. A luz que Deus manifestou era muito boa e perfeita. O que nós fazemos pode ser útil, mas não é perfeito. Veremos que toda a criação de Deus era perfeita, porque ele é santo e perfeito. Mas Isaías 6:3 fala sobre a perfeição de Deus e Salmos 18:30. Gênesis 1:5. Esse foi o primeiro dia, no princípio do mundo. O segundo dia, Deus criou o firmamento. Gênesis 1, de 6 a 8. No segundo dia, Deus criou o ar, que envolve a terra, acima desse firmamento, ou seja, a atmosfera. Deus colocou uma parte da água que ele criou. Há uma observação. Este ponto é bem importante e será usado posteriormente quando ensinarmos sobre um outro evento. Deus é todo-poderoso, sabe tudo e ele é santo. Veremos como Deus fez a terra, os mares e os encheu de criaturas vivas. O terceiro dia, Deus criou a terra seca, os oceanos e toda a flora, todo tipo de planta, a florestas, Deus criou. Gênesis 1, de 9 a 17, Deus ajuntou as águas nos mares e fez aparecer a terra seca. Só Deus poderia juntar as águas onde ele quisesse. Salmos 95:5 relata sobre isso também. Gênesis, capítulo 1, de 11 a 13. Somente Deus tem poder para criar vida vegetal. Deus criou as plantas com a capacidade de produzir sementes que poderiam germinar novas plantas, como as primeiras. As plantas que temos hoje vieram daquelas que Deus criou no princípio e são idênticas a elas. Mas Deus precisava de plantas? Não. Ele fez as plantas para o homem que ele criaria em seguida, suprindo suas necessidades de alimento, de oxigênio, etc. Deus criou as plantas para que nos alegrássemos com esse seu ato de amor. Toda essa variedade de frutas deve ser um lembrete diário do seu amor por nós. Deus criou as plantas com um padrão perfeito, que não poderia nunca ser obra do acaso. Todas as plantas foram criadas perfeitas. Não havia fruta venenosa, espinhos, pragas, etc. Deus é perfeito e criou tudo perfeito. No quarto dia,
Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Gênesis, capítulo 1, do versículo 14 a 19. Assim como Deus criou as minúsculas sementes, ele criou o imenso universo. Os cientistas dizem que há bilhões de estrelas além das que podemos enxergar. Salmo 147, versículo 4, diz: Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Deus falou e o sol, a lua e as estrelas vieram a existir. Isaías 44, 24. De novo falamos em Hebreus 11, 3, que diz: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Com os potentes microscópios se descobriu outro sistema que deixou a mente humana maravilhada por ter uma estrutura tão parecida com o sistema solar. Mas a mesma ordem se encontra nas coisas menores da criação, como o átomo. Só existe uma resposta para isso. Deus criou do menor ao maior. Em Jeremias 23, versículos 23 e 24, Deus fala sobre isto. Deus está em toda parte o tempo todo. Se não podemos imaginar a imensidão do universo, muito menos a grandeza de Deus. Apesar de Deus estar presente em toda parte do universo, e ao mesmo tempo Deus é distinto dele. O universo é uma criação de Deus e não parte do seu ser. Jeremias 10, 12. A infinita sabedoria e conhecimento de Deus são demonstrados no universo que ele criou. No princípio, Deus estabeleceu as leis físicas, que mais tarde todo homem descobriria. Exemplo: lei da gravidade, lei da conservação da massa e energia. Nada se perde, tudo se transforma. E as leis da termodinâmica. Deus nunca muda, Deus é imutável, nem muda as leis da sua criação. Uma notinha sobre Newton. As leis de Newton são lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica e lei da ação e reação. Essas leis são usadas para determinar a dinâmica dos movimentos dos corpos. As leis de Newton estão entre as mais importantes leis da física e são usadas para determinar a dinâmica dos corpos. Algum dia o Sol não nasceu ou não se pôs? Você sabia que os calendários e mapas de marés podem ser feitos com anos de antecedência porque o movimento e a posição da Lua, da Terra e do Sol são completamente previsíveis? Isso não pode ser obra do acaso. Salmos 104, versículo 19. Deus queria que nós tivéssemos um mundo ordenado com absoluto rigor, dias, noites, estações e marés. Deus é organizado. Salmos 19, de 1 a 3. Deus é santo e perfeito. Tudo o que ele criou no quarto dia era bom e perfeito. A criação saiu exatamente como Deus planejou. Quinto dia. Deus criou a vida marinha e as aves. Gênesis, capítulo 1, versículos 20 a 23. Assim como criou a vida vegetal, Deus fez numerosos tipos de criaturas aquáticas e pássaros de inúmeras formas e cores, tudo com a capacidade de reproduzir ano após ano. Nas profundezas do oceano e nos lugares mais remotos da Terra, ainda se descobrem novas espécies de pássaros e peixes. Ele fez tudo isso para mostrar seu amor, seu poder criativo e sua sabedoria. As menores células bacterianas, pesando menos de 1 trilionésimo de grama, é um complexo de 100 bilhões de átomos incrivelmente organizados. Então Deus é organizado, não tem como contestar. O sexto dia.
a criação do mundo animal. Gênesis 1, de 24 a 25. Deus criou um número incrível e variado de animais, cada um com características singulares, capazes de reproduzir outros iguais a eles mesmos. Na próxima lição, vamos estudar a criação do primeiro ser humano. Só Deus pode criar. Ele é o Senhor, é todo-poderoso, tudo o que ele criou era bom, por ser perfeito. Deus faz tudo perfeito. Nós, diariamente, cercados de evidências da existência de Deus, vemos os seus atributos, seu amor, sua sabedoria, sua santidade e sua regularidade. Nessa semana, procure evidências das obras do Criador de todas as coisas ao seu redor. Deus é imutável. Não precisa só na semana, no seu dia, no seu mês, a cada momento. Procure evidências das obras do Criador, de Deus. Ao contrário das teorias humanas, o registro divino da criação não mudou. Deus é imutável. Ele é o Criador de toda a matéria e fez toda a criação do nada. Ex nihilo. Ex nihilo é um termo em latim que significa do nada. Quando falamos em criação, ex nihilo, nos referimos a Deus criando tudo do nada. Ele é infinitamente maior do que tudo que podemos imaginar. Mas nos deu a Bíblia, sua palavra, a fim de que possamos conhecê-lo. Então, imagine o nada, e tendo só o Criador, Deus, do nada, criando tudo. Não seja irracional, como algumas pessoas religiosas que disse que a teoria do Big Bang era uma teoria válida, que a evolução trouxe e que a gente teria que apoiar porque Deus não tinha uma varinha mágica para fazer toda a criação. Então esse tipo de religioso, ele menosprezou a palavra de Deus, porque Deus do nada criou tudo. E quando disse que Deus não precisava de varinha mágica, ele limitou Deus a um mágico. E com a varinha mágica faz aparecer alguma coisa, ou como uma fada madrinha que fez aquela mágica todinha para Cinderela e fez aparecer tudo. Deus não precisa disso. Deus usou a sua palavra e ele nos deu. Ela está aqui. A Bíblia é a palavra de Deus viva. Então, quando diz lá em Gênesis 1 que do nada Deus criou, é porque ele usou só o quê? Só a sua palavra para criar tudo do nada. Que Deus abençoe você grandemente, ricamente, e que esta palavra aqui possa ficar guardada no seu coração. Que Deus possa lhe dar mais oportunidade de assistir mais vídeos e que Deus abençoe a todos. Obrigado, meus amigos. Até o próximo vídeo. Até mais.